Eu quero ler com você, nessa manhã, Lucas 22. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, no versículo 39. Lucas 22, 39. Que diz o seguinte: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. É Lucas 22, 39, tá? Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar que ele lhes disse, chegando ao lugar onde ele queria, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E Jesus se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando Jesus mais angustiado, orou então mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando Jesus se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza, e então perguntou: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Eu visito muitas vezes esse texto. Por muitas vezes eu vou ao texto e leio e busco encontrar algumas informações que eu acredito que nesse texto nós encontramos a respeito da nossa relação com Deus, especialmente nas horas de maior dificuldade, nas horas de confusão, nas horas de angústia, nas horas de sofrimento. E eu vou muito a esse texto. Nós já fazemos parte de uma geração que naturalmente está se viciando em sofrimentos. Nós temos muitas angústias que há um século atrás nasceram nos catálogos de estudos, diagnósticos e ciências como as doenças do nosso século. Antes disso não se havia com tanta frequência, hoje há. Doenças da alma, angústias, medos, fobias, depressão. Então nós já somos uma geração programada para lidar com o sofrimento de uma maneira que antes não acontecia, com tanta frequência, com tanta incidência. Então nós já somos assim. Nós, invariavelmente, cada um de nós aqui vai visitar a sala da tristeza profunda e da depressão em algum momento da vida. Dificilmente um ser humano na nossa geração vai atravessar a vida inteira sem ter sido acometido por alguma intensidade de depressão. E é assim que nós vamos viver, e isso nós já sabemos, afeta crianças, adolescentes, jovens, idosos, adultos, idosos, todas as faixas etárias, em todas as condições sociais, em qualquer circunstância, nós estamos vivendo isso. Então eu penso que esse texto, e isso que Jesus nos ensina a fazer nas horas de maior tristeza, tem que servir para nós como uma maneira da gente sobreviver neste mundo e nessa geração em que a gente vive. Que tem que servir para nós, isso aqui que Jesus nos oferece, como uma porta de saída quando tudo está escuro e a gente não encontra saída para nada. A gente precisa ter nesse texto, e no que Jesus ensina aqui, os mecanismos necessários para a gente sobreviver aos dias maus, aos dias mais difíceis. Se a gente não tiver uma porta para abrir, para sair desses dias, eles passam a se tornar, a nossa alma passa a aceitar esses dias como a rotina e como a única possibilidade de existência. Eu gosto desse texto por causa dos detalhes dele. Se você notar, logo na leitura, você vai encontrar que o texto diz que Jesus, porque era seu costume, foi para um lugar orar. Era seu costume, ele orava. E isso ensina muito a respeito de como nós lidamos com a nossa rotina. Boa parte de nossas tristezas e boa parte da maneira como lidamos com as nossas tristezas e as nossas dificuldades
se deve à rotina que temos. Quanto mais displicentes com a vida nós somos, menos preparados para as grandes dificuldades nós estaremos. A displicência, a distração, a falta de concentração na vida e no que é importante na vida nos torna pessoas muito fracas. Então, os primeiros ventos de dificuldade já nos tiram do centro, já nos tiram do prumo e já nos fazem perder completamente a direção. Nós precisamos ter disciplinas saudáveis, precisamos ter hábitos saudáveis, disciplinas que, como Jesus tinha, como era seu costume, alimentam a alma e fazem a gente conseguir sobreviver nos dias difíceis. Essa é a primeira informação que a gente tem que extrair desse livro. Se eu e você não tivermos uma disciplina espiritual que nos traga força, que nos traga energia, que nos traga vigor, nós não vamos conseguir atravessar os dias maus. É simples assim. Mas por causa de nossa displicência, por causa de nossa maneira de lidar na vida com muita superficialidade, nós vamos passando dia após dia, vamos assumindo as correrias e os compromissos da agenda, vamos tentando encontrar distrações em tudo que existe ao nosso redor. É muito interessante que nós estamos tão carentes de qualquer coisa que nos alivie os pesos da alma, que nós estamos encontrando e procurando distrações das mais tolas, mais rasas o possível no nosso dia a dia, a fim de que a gente não pense, não sofra, não sinta nada. Então tudo nos distrai, tudo nos faz ficar um pouquinho alegre em alguma coisa, tudo é muito rápido, tudo é muito superficial, e isso está nos roubando o poder de nos concentrarmos em disciplinas e em hábitos que possam nos trazer saúde. E Jesus tinha o seu hábito muito bom, o seu costume de orar. Ele fazia isso. Não orava somente quando estava profundamente triste, mas ele orava. Ele lia as escrituras dele, ele conhecia as escrituras. A gente olha para Jesus e, quando não conhece um pouco da história dos dias de Jesus, imagina que ele era, por ser Deus, alguém que passava pela vida sem precisar passar pelos processos humanos. Mas se você ler com cuidado as Escrituras, você vai encontrar o texto dizendo, e todos os textos dizendo para nós, que Jesus era um homem comum e que ele enfrentava tudo que ele tinha que enfrentar como homem. E que, como homem, ele cuidava da sua humanidade. E que no processo de cuidar da sua humanidade, ele entendia que sua alma precisava de disciplina, de condicionamento, de cuidados. Assim como você cuida do seu corpo, ou pelo menos deveria cuidar, assim como a gente cuida da alimentação, ou pelo menos deveria cuidar, a gente precisa cuidar da alma. Com o mesmo rigor, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção, com a mesma rotina. E quais são os cuidados da alma? São poucos. E eles têm a ver com aquilo que a gente aprende desde criança nas histórias, quando frequenta um ambiente religioso, mas que é uma das primeiras coisas que a gente esquece e deixa passar. Mas a gente cuida da alma orando, lendo as Escrituras, alimentando o coração com fé. Nós precisamos ter uma rotina diária, constante, frequente, semanal, quinzenal, seja qual for ela, em que nós nos colocamos, nos debruçamos diante da Bíblia e da oração e buscamos a Deus, que alimenta a nossa alma. Nós precisamos disso. Para muitas pessoas, a espiritualidade é um fetiche. Para muitas pessoas, seja de qual religião faça parte, a espiritualidade é um fetiche, é um lugar onde eu recebo uma oração ungida do pastor, é um lugar onde eu cante e eleve meus sentimentos a uma experiência extraordinária de contrição e comoção. É um lugar onde eu recebo um passe, é um lugar onde eu faço uma promessa, onde eu assine uma corrente que eu vou fazer parte. Isso chama-se fetiche. A verdadeira espiritualidade se baseia na disciplina espiritual que eu tenho na minha vida. Eu preciso manter essas disciplinas, eu preciso ouvir a voz correta, eu preciso alimentar melhor minha alma. E Jesus tinha esse costume, ele ia orar. E ele, nas horas de maior tristeza e dificuldade, ele ia orar. Se você tem como alimento da sua alma a oração, a leitura da palavra, é muito provável que na hora do desespero, da angústia, da aflição, da irritação, da ira, da indignação, é muito provável que você saiba o caminho certo aí.
Porque você já está acostumado. Quem está acostumado a orar, quem está acostumado a ler as Escrituras, por causa do costume adquirido, é muito provável que na hora da dificuldade faça o que está acostumado a fazer. Na verdade, nós somos assim. Você é o conjunto de hábitos que você tem. É isso que você é. Se tudo que você se habituou a fazer é, quando está irritado, se estressar e brigar, é isso que você vai fazer na hora das maiores angústias. É sempre assim. Acostumando a nossa alma às disciplinas corretas, é muito provável que na hora de maior dificuldade você siga um caminho natural do seu costume. Você já está acostumado a fazer isso. E você vai fazer. Nós precisamos lembrar que nós somos o resultado dos nossos costumes e dos nossos hábitos. É isso que Jesus Cristo está fazendo aqui. Ele está fazendo o que era de costume, na hora de sua maior angústia, ele ia fazer isso daqui. Um outro exercício que eu vejo nesse texto, na hora das nossas maiores angústias, e que pode nos livrar de muitas confusões na mente, na alma, é fazer o que Jesus Cristo fazia. Ele chamou os amigos dele, os discípulos dele, para orar com ele. Na hora de sua maior dificuldade, maior angústia, ele chamou os seus discípulos e pediu para que eles estivessem juntos com ele. Ele não se atreveu a fazer isso sozinho. Ele não se atreveu a enfrentar o momento talvez de maior crise e dificuldade que ele tinha que enfrentar na vida sozinho. Ele sabe que ele não sobrevive sem os amigos dele. Ele chama os discípulos e fala: vocês, por favor, vigiem comigo. E ele, inclusive, pergunta por que os discípulos não conseguiram vigiar com ele e acabaram sendo dominados pelo sono e dormiram. Ele chama pessoas para estarem com ele na hora que ele tem a maior angústia da vida dele, na hora de maior dificuldade que ele tem que enfrentar. Esse é um grande equívoco que nós cometemos na hora das grandes dificuldades da vida. Nós, muitas vezes, escolhemos nos afastar. Escolhemos dar um passo no distanciamento. Escolhemos fugir das pessoas. Já estamos angustiados, já estamos tristes, estamos diante de situações difíceis e escolhemos nos esconder, escolhemos nos afastar. Por tantos motivos nós fazemos isso, porque às vezes não confiamos que as pessoas vão entender o que nós passamos, e talvez seja essa uma das questões mais importantes de quem sofre. É que quando você está sofrendo muito uma dificuldade, a primeira coisa que a gente às vezes pensa é: ninguém entende o que eu estou passando, ninguém entende o que eu estou sofrendo, só eu sei o que eu estou passando. E esse é um grande equívoco, esse é um grande problema, e que gera um adoecimento muito grande. Primeiro, a supervalorização do nosso próprio problema. Por que eu sou tão especial no mundo que só eu sofro o que eu sofro? Por que será que eu devo ter alguma coisa em mim de tão especial assim, que ninguém sente o que eu sinto, só eu sinto? Isso é uma megalomania.